Olá, bom dia, tudo bem com todo mundo? Eu sou o Pedro Weiner falando aqui, do grupo da GV. Vou fazer um trabalho hoje, vou ensinar para vocês a fazer exercícios de lógica no Excel. Vou fazer um exercício bem básico para vocês aprenderem melhor assim como é que se dá o funcionamento geral das fórmulas mais básicas de lógica que a gente aprende no Excel. Como eu estou no Mac, a gente vai fazer as fórmulas em inglês. Mas já é bom até aprender inglês, porque nem todo computador tem em português. E as traduções geralmente são transliteradas. Na verdade, todas as traduções aqui são transliteradas. Então, vamos começar. A gente tem aqui o nosso amigo Joãozinho. E o Joãozinho, muito esperto, fez uma planilha de todas as notas de que ele tirou ocasionalmente na escola dele. Aqui a gente tem as matérias e aqui a gente tem cada trimestre. Aqui a gente tem a média. E essa situação vão ser os exercíciozinhos que eu vou falar para vocês. Como são exercícios de lógica, eu vou preferir que a gente faça cada nota do Joãozinho com com notas aleatórias. Por quê? Para cada vez a gente ter uma situação diferente, que aí fica legal a gente ver se está funcionando e ver como o Excel funciona independente da situação prévia de cada célula. Ele vai funcionar com cada situação. Então eu vou botar aqui a fórmula aleatório, que em inglês vai ser random. Aqui é random between. Por que a gente vai botar random between? Porque a nota varia de 0 a 10, certo? Se eu botasse random, ia poder ser um número muito maior ou muito menor que 0 ou que 10. Então vamos lá, rand between. Bottom é a menor nota possível, 0. Top, a maior nota possível, 10. Beleza, aqui a gente tem uma formuleta de rand between que eu vou arrastar para todos os trimestres do nosso amigo Joãozinho, que ela vai mudar a cada interferência que a gente fizer na planilha. Aqui a gente tem a média do Joãozinho, né? A gente vai botar a fórmula média, que em inglês é average. A média dos 3 trimestres. E a gente arrasta essa formuleta aqui para baixo. Beleza, temos aqui uma planilha do Joãozinho, que se vocês forem ver, a cada interferência que a gente faz, muda todos os valores, para a gente ter situações diferentes. Então vamos para a nossa situação 1. O Joãozinho quer saber, em cada situação, se ele passou ou não na escolinha dele. Bom, para a gente saber se o Joãozinho passou ou não, a gente tem que saber se a média dele foi maior do que 6, simplesmente. Nessa escola a gente não tem outro pré-requisito para passar. A média dos 3 trimestres tem que ser 6 ou mais para ele passar. Para isso existe uma formulinha chamada C, que em inglês se traduz na fórmula chamada IF, que é C, que então a gente precisa saber se a média do Joãozinho for maior do que 6, maior ou igual a 6, ele passou. Se não, ele não passou. Então a gente vai fazer assim. A gente vai botar igual, if, opa, deu errado aqui. A gente vai fazer uma formuleta para ajudar ele. Vai ser igual, if, que é C. Logical test. O que isso significa? Esse é o teste lógico, ou seja, qual vai ser o nosso parâmetro para saber se o Joãozinho passou ou não. Nosso parâmetro vai ser a célula de média. Então a gente quer saber se a célula de média é maior ou igual a 6. Então a gente põe célula de média maior ou igual a 6. Ponto e vírgula. Value if true. O valor se o teste lógico for verdadeiro, ou seja, se a média for maior ou igual a 6. O valor no nosso caso, que a gente quer botar na situação 1, é
Passei. Logo, como é texto, a gente abre aspas e vai botar um passei. Muito feliz porque ele não vai pegar a recuperação. E o valor se falso, ou seja, se a nota for menor do que 6, vai ser reprovei. Como o Joãozinho botaria aqui, ferrou. Peguei recuperação. Que sacanagem. Pronto, agora a gente tem uma fórmula dinâmica que a gente vai arrastar para todas as situações. Vamos checar se está certo? Ferrou. 3.3 menor do que 6, não passou. Ferrou. 1.33 menor do que 6, não passou. Já aqui e aqui, ele passou. Ó, maior do que 6, maior do que 6. Beleza? Essa é a nossa formulinha C. Agora, a gente tem uma segunda situação. O Joãozinho quer negociar com o pai dele o aumento de mesada. A gente vai fazer assim, ó. O Joãozinho, muito esperto, quis negociar com ele que a cada certa condição, o pai dele daria um aumento de R$5 para ele a cada matéria. E a condição é a seguinte: se a média for maior ou igual a 7, ou se ele tiver uma melhora do terceiro semestre, do terceiro trimestre em relação ao segundo, ele vai ganhar esse aumento. Tudo bem que não é uma situação muito ideal, né? Que ele parece estar se aproveitando do pai dele, mas o pai dele quis dar essa chance para ele, porque ele está aprendendo a negociar e é bom. Então, lembrando, se a média for maior do que 7, ou se a nota do terceiro trimestre for melhor do que a nota do segundo trimestre, o Joãozinho vai ganhar um aumento. Então vamos lá, pura gramática aqui. Se, if, a média do Joãozinho for maior do que 7, o valor vai ser ganhou um aumento ou não, certo? Não está certo. Por quê? Porque a gente está esquecendo que ele também pode ganhar aumento se a nota do terceiro trimestre for melhor que a segunda. Porém, pois é, agora que vem o problema. A gente tem duas variáveis lógicas. Agora pode ser que ele ganhe aumento em 3 situações. Ou seja, se a média for maior do que 7, se o terceiro trimestre for maior do que o segundo trimestre, e se as duas acontecerem, ele também vai ganhar o mesmo aumento. Logo, se as duas acontecerem, é se ou uma acontecer ou a outra, ou as duas juntas, certo? Então, para isso tem uma fórmula que se chama OU. A gente vai botar depois do C. Então, se ou, que é OR em inglês, se ou a média for maior ou igual a 7, é o primeiro teste lógico, ou se a nota do terceiro trimestre for maior, porque tem que melhorar, do que a do segundo trimestre. Terminamos nossa formuleta OU. 2 testes lógicos. Então pronto. O teste lógico são esses dois agora. Se o valor for verdadeiro de qualquer um deles, o Joãozinho ponto e vírgula aqui, o Joãozinho vai ganhar um aumento. Entre aspas, ganhei aumento. Ganhei, é mais curto. E agora, se não tiver nenhuma dessas duas variáveis, não ganhei, entre aspas. Pronto, agora a gente tem nossa formulinha de teste lógico. Vamos arrastar aqui para baixo e checar se está funcionando. Vou aumentar aqui. Média 5. E o terceiro trimestre está menor do que o segundo trimestre, então ele não ganhou.
e ainda não passou. Nossa, nessa situação ele não passou em nenhuma vez. Vamos mudar aqui para ter outra situação. Vamos. Aqui, por exemplo, ele ganhou. Por quê? Porque ele melhorou no segundo trimestre no terceiro trimestre em relação ao segundo, mesmo com a média abaixo de 7. Então aqui tem duas variáveis, qualquer uma delas é possível se o valor for verdadeiro. Mas agora a gente tem uma seguinte situação. Agora é o pai dele negociando com ele. Agora o pai dele falou: não, eu só vou te dar um aumento se sua média for maior do que 7 e se você melhorar no terceiro trimestre em relação ao segundo. Notem a diferença. Agora não é mais se a média for maior do que 7 ou se tiver uma melhora. Agora é e se tiver uma melhora. Logo, o Joãozinho precisa atender a esses dois testes lógicos para ganhar o aumento. Então vamos para a nossa fórmula. Se, if. Agora, em vez de ou, a gente vai botar e, porque, como eu já disse várias vezes, são duas variáveis que ele tem que atender. Então, e, que é em inglês and, vão ser quais os dois testes lógicos? Se a média for maior ou igual a 7. Segundo teste lógico, de novo, se a nota do terceiro trimestre for maior que a do segundo. Se esses valores forem verdadeiros, vamos botar de novo, entre aspas, ganhei. Se os valores forem falsos, não ganhei. E pronto, aqui está a nossa fórmula. Notem a diferença, como é mais difícil. Nesse caso, ó, ele não ganhou nenhuma vez. É bem mais difícil, principalmente nessas situações de random. Dificilmente ele vai ter uma média maior do que 7 e uma melhora. Por exemplo, nesse caso teve, mas em todo o resto, ó, nenhuma média maior do que 7, mas vamos por aqui, vamos tentar de novo. Se, por exemplo, essa média aqui fosse 7 e aqui fosse 9, ele teria ganhado. Tem uma melhora e a média é maior ou igual a 7. Deixa eu botar de novo minha formulinha aqui. Pronto, tudo certo. E agora a gente vai para a nossa última situação, que é uma situação do que a gente chama de C aninhado. Como é que funciona o C aninhado? Agora vão ter duas situações diferentes. A gente vai poder ter mais de dois valores. Não vai ser só ganhei ou não ganhei. Agora o pai do Joãozinho vai fazer um aumento variável para ele. Qual vai ser a condição desse aumento variável? Se a média do Joãozinho for maior do que 7, porém for menor do que 8,5, o Joãozinho vai ganhar um aumento de R$10. Agora, se a nota do Joãozinho for maior do que 8,5, ele vai ganhar um aumento de R$30. Então, se for menor do que 8,5, vai ganhar R$10. E se for maior, vai ganhar R$30. E se a média for menor do que 7, claro, ele não vai ganhar aumento dessa vez. Então, a gente vai precisar de dois Cs para essa fórmula. Por que? Vocês já vão ver. Eu vou botar aqui a fórmula C. Sempre começa com C, tá? Só avisando. Sempre esse tipo de exercício de lógica começa com C. If. Qual é o teste lógico nesse caso? Vai ter mais de uma resposta. Logo, a gente vai botar outro if nesse caso. Se ainda não vamos botar outro if.
Primeiro a gente vai fazer um teste lógico que vai ser se a média for maior ou igual a 7. Por quê? Porque esse vai ser a condição para que ele ganhe aumento. A quantidade de aumento a gente vai ver no value if true, ou seja, no valor se verdadeiro. Mas esse teste lógico, vai ser o pré-requisito para que ele ganhe um aumento. Pronto, ganhou o aumento o Joãozinho. De quanto agora que a gente quer saber? É o value if true. De quanto vai ser o seguinte, se a nota for menor do que 8,5, porém maior do que 7, como eu já coloquei aqui, ele vai ganhar um aumento de R$10. Porém, se for maior do que 8,5, ele vai ganhar um aumento de R$30. Como a gente vai fazer isso? Se, de novo, a média for menor do que 8,5, 8,5, o valor se verdadeiro vai ser, entre aspas, porque a gente quer texto, R$10. R$10. Fecha aspas. E aqui o value if false. Esse value if false pode enganar um pouco a gente. Mas a questão é a seguinte. Esse é o valor se a nota for maior ou igual a 7, porque esse é o teste verdadeiro, esse if inteiro aqui. E se a nota for maior do que 8,5, porque esse é o value if true, eu botei. Logo, esse value if false é se a nota for maior ou igual a 7 ou se for maior do que 8,5. Então, como já tem esses testes lógicos inclusos, a gente só vai botar, entre aspas, R$30. Repetindo aqui, porque esse value if false é 30, porque é maior do que 8,5, como a gente já pôs aqui, e é maior ou igual a 7. E o valor se falso é sem aumento, porque a gente botou aqui if G3 maior do que 7, ou seja, se a média é maior do que 7, ele vai ganhar aumento. Se não, não vai ganhar aumento. Abre aspas, sem aumento. Fecha aspas. Opa, deixei isso aqui. Aqui está a nossa formulinha. Agora a gente vai ver. Sem aumento, a média está menor. Vamos ver uma média que está maior. 7. A média só está 7, então ele ganhou 10. Vamos fazer uma média 8,5 aqui, a situação, só para ver, só para vocês verem como funciona. A média está 8,5, então ele ganhou 30. Aqui a média está 7, está menor do que 8,5, então está maior do que 6, ganhou 10. Aqui a média está menor do que 7. Ele está sem aumento. Bom, galera, esse é o exercicinho que eu propus para vocês. Desculpa se eu me enrolei aí. Qualquer dúvida, vocês podem me avisar. Muito obrigado.